palavra do Senhor, ela não nos proíbe de julgar, mas muitas pessoas pensam que o julgar em si é pecado. Mas a própria palavra do Senhor diz, numa das cartas de Paulo aos Coríntios, que chegará um dia em que os santos, ou seja, as pessoas salvas, julgarão até os anjos. E ele ainda diz: se vocês hão de julgar o mundo e os anjos, então por que vocês não podem julgar as mínimas causas entre vocês? E o próprio Senhor Jesus fala assim, que antes de julgar o seu irmão, antes de tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão, tira primeiro a trave que está no seu olho. Então nós vemos que o Senhor Jesus não proíbe, ele apenas diz: primeiro se limpe. Outro detalhe também é que o versículo que muitos usam para dizer não julgueis, o Senhor Jesus diz assim: não julgue pela aparência, mas segundo a reta justiça. E ele diz: porque com a medida em que tu medes, tu será medido. Ou seja, isso ele quis dizer que se você medir com uma medida injusta, você também será medido com uma medida injusta. Então nós aprendemos aí que sim, todo cristão verdadeiro, ele tem o direito e a liberdade bíblica, com base bíblica, para julgar um irmão. Mas esse julgar, nós precisamos entender que não é um julgar condenatório, chegar dizendo você está no inferno e pronto. Não, é um julgar de exortação, de dizer: meu irmão, minha irmã, você está cometendo esse erro, né? A palavra do Senhor nos orienta a fortalecer uns aos outros, e eu vim aqui para dizer que você está precisando de uma mudança, estou aqui para o que precisar. Então é nesse sentido, ali como quando Natan foi usado para repreender Davi, porque Davi estava em pecado, Deus enviou o profeta Natan na casa de Davi, para dizer que Davi estava em pecado. Então é nesse sentido. Mas o problema é que usam essa frase não julgueis para nos impedir de falar. Quando a gente vai falar verdades, opa, não julgueis. Então isso é perigoso. É algo que eles trazem como aparência de algo bíblico bom para nos calar, para nos sufocar. Então a gente precisa ter cuidado com essa frase: ame mais, julgue menos, porque isso muitas vezes é usado pelo diabo para tentar nos calar, para nós não poder falar mais. E por conta disso, queridos irmãos, como diz a própria palavra do Senhor, que todo aquele que quer viver piamente em Cristo, ou seja, obedecer fortemente a Cristo, sofrerá perseguições. O Senhor Jesus também falou, ele diz: eu não vim trazer paz na terra, mas espada, colocar filho contra pai, pai contra filho, enfim. Por que ele disse isso? Que é por conta da pregação do Evangelho. Não é que Jesus veio trazer guerra, mas é porque ele sabia que as perseguições iam acontecer aos verdadeiros servos. E quantas pessoas hoje não são perseguidas por conta da palavra? Quantos pais não se revoltaram contra filhos por conta da palavra? Então foi nesse sentido, queridos irmãos. Então, com base nisso, quero dizer que todo aquele que quer viver verdadeiramente pela palavra de Deus, ele sofrerá perseguições, não tem jeito. E de onde vem as perseguições? Vem de pessoas não crentes e vem por pessoas que se dizem crentes, ou seja, que são os falsos crentes. E os únicos que não sofrem, cristãos que não sofrem perseguições, são aqueles que não têm coragem de falar, são aqueles que não têm coragem de confrontar o mal. Então esses sim não vão ser perseguidos. São pessoas que se dizem pastores, diáconos, ou até mesmo apenas ovelhas, mas você não vê pregando a palavra de Deus, você não vê anunciando o Evangelho, você nunca vai ver nas redes sociais dele um versículo, você nunca vai ver nada do tipo. Agora quando tem uma moto roubada, uma carteira perdida, aí você vai ver compartilhando, aí você diz: oxe, essa pessoa não é crente? Ou seja, como esse tipo de pessoas vão sofrer perseguições? Esse tipo de gente são tão medrosas
que até uma palavra que ele prega, seja numa igreja, seja numa casa, eles não têm coragem de compartilhar, eles não têm coragem de gravar, de fazer com que a palavra, o reino avance através da pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele diz, não, se eu postar essa palavra que eu preguei aqui, vai dar polêmica. Então eu prefiro não compartilhar, vão ficar só aqui mesmo. Ou seja, são aqueles crentes de 4 paredes, que tem apenas um ritual, é da igreja para casa e de casa para a igreja. Então esses não vão sofrer perseguições, mas todo aquele que quiser viver verdadeiramente a vontade de Deus, ele vai sofrer perseguições. E como eu falei, as perseguições vêm pelos não crentes, porque os não crentes vão se sentir perseguidos. Ou seja, eu mesmo sei muito bem o que é isso. As pessoas que não é crente vão chamar o servo do Senhor de religiosos, de extremistas. Por quê? Porque combatem o pecado dele. É como diz aquele ditado, a primeira galinha que se espanta é que colocou o ovo. Então, se você está falando sobre pecado, as pessoas que não são crentes e não têm temor em Deus, elas não vão aceitar. Elas vão dizer, aquele cara é religioso, aquele cara é chato, fica combatendo a nossa religião, enfim. Mas vai ter pessoas que não é crente, mas ela vai ter o temor de Deus. Ela vai dizer, eu sei que aquilo que ele está falando é verdade. E nós precisamos entender outro ponto também, que falar a verdade não é criticar ninguém, não é perseguir, não é ofender ninguém. O problema é que quem está no erro não quer ouvir a verdade. Então, você falar mal de uma pessoa é você blasfemar. Blasfemar não, você caluniar, você dizer algo que aquela pessoa não fez. Então isso é falar mal da pessoa. Mas você falar a verdade de uma pessoa, de uma religião, não é você falar mal. Você falou a verdade, você denunciou um erro, você denunciou uma heresia, uma mentira. Então isso é o que muitos confundem. Eu não gosto daquela pessoa porque fala mal da minha religião. Não fala mal, fala a verdade. Então isso muitos não querem aceitar. Então o verdadeiro cristão é perseguido pelo mundo, porque o mundo não quer aceitar a pregação do Evangelho por conta dos seus pecados, e ele também é rejeitado pelos falsos crentes, porque os falsos crentes normalmente ou são pessoas liberais demais, extremistas, ou são pessoas religiosas demais. São pessoas que vêem demônio na vida de todo mundo, só não vê na vida dele. São pessoas que julgam o irmão porque às vezes joga futebol, porque às vezes gosta de viajar, de passear com a família, mas muitas vezes ele faz coisas que até o diabo duvida. Às vezes são pessoas que falam dos filhos dos outros, mas não dominam nem a própria casa. Aí às vezes são pessoas que julgam outro por alguma coisa que ele faz, que o religioso não gosta de fazer. Mas quando você vai ver, é filho que não obedece pai, esposa que não honra marido que não tem autoridade dentro de casa. Quando você vai ver, é crente que querem ser tão santo, por exemplo, andando com moto de leilão, andando com moto pocada, como dizem. Aí você diz, oxe, não quer ser tão santo. É pessoas que se diz crente, jogando em jogo do bicho para ganhar dinheiro, para ficar rico, enfim. Lembrando que quando é algo regularizado com relação a jogo, não é pecado, mas a pessoa precisa entender que ela não pode colocar a esperança nela, na loteria, na telecena, seja lá em que for. A esperança está em Deus, e nunca deixar que isso se torne um vício. Mas quando parte para esse negócio de tigrinho, jogo de bicho, ou seja, coisas que têm fraude, coisas que não são regulamentadas, aí sim é pecado. Então, queridos irmãos, é isso. Então, todo aquele que quer viver verdadeiramente a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, não tem jeito, vai sofrer perseguições. A não ser, como eu disse, que seja um covarde, que não compartilha a palavra, não compartilha versículo, não compartilha vídeo, não tem coragem nem de expor a pregação que fez na igreja, porque tem medo dos comentários, tem medo da polêmica. Então esses nunca vão ser perseguidos, esses vão viver em paz, vai se dar bem com o macumbeiro, vai se dar bem com o católico, vai se dar bem com o espírita, vai se dar bem com os falsos profetas, vai se dar bem com todo mundo, porque ele não confronta, Na verdade ele não fala a verdade.
ele não denuncia as heresias, as mentiras, enfim. Então esse nunca vai ser perseguido. Lembrando, irmãos, que não é porque a gente é de outra religião que a gente vai odiar as outras pessoas, a gente vai se dar mal com todo mundo. Não, a gente, pelo contrário, tem que demonstrar o amor que Cristo nos ensinou com todas essas pessoas. E se houver alguma rejeição, que seja por parte deles, que se disser assim, não, eu não quero mais ter conversa com você, que seja por parte deles e não por nossa parte. A gente pode muito bem trabalhar, se relacionar com qualquer pessoa, independente do partido político dela, independente se seja do candomblé, da umbanda, da espírita, católica, não tem problema. A gente pode compartilhar ideias, a gente pode tirar dúvidas, a gente pode transmitir o que a gente crê para ela, a gente pode ouvir o que ela tem para transmitir do que ela crê para nós. Nada nos impede de ter uma amizade, mas é o que eu digo sempre: ninguém é obrigado a respeitar a religião de ninguém, mas nós devemos respeitar pessoas. Por que não respeitar a religião? Não somos obrigados, porque tem religião que faz sacrifício, que mata animais, que fazem coisas perversas, que destrói vidas através da magia, do feitiço. Aí eu pergunto, a gente vai respeitar essas religiões? Claro que não, claro que não. Mas pessoas, seres humanos, desde que ela nos trate bem, nós devemos ser recíprocos e tratar essas pessoas bem também. Então é isso, queridos. Então, se houver rejeição, ódio, exclusão, enfim, que seja por parte deles e não por parte de nós que nos dizemos cristãos. Então que todos nós vamos refletir nessa palavra, em nome de Jesus.